Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer desde já a oportunidade de estar com vocês, a confiança do conselho, do pastor Rodrigo. É muita confiança, na verdade. E eu queria pedir que vocês abrissem, sem mais delongas, a Bíblia de vocês no primeiro livro dos Reis, para que a gente possa ler do capítulo 10, os 13 primeiros versos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, vamos ler os versos 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu, por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, o Teu livro sagrado, o Teu livro santo com as Tuas santas palavras. Te pedimos que o Senhor cative os nossos ouvidos e os nossos olhos, a nossa mente, para que estejamos completamente atentos à Tua palavra, que todo homem se cale, para que possamos ouvir a voz do Senhor anunciada aos nossos corações, que possamos ver Cristo estampado aqui nesse texto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, em um livro chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, alguns personagens, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, são apresentados a um reino fascinante, um reino talvez tão fascinante quanto o reino de Salomão. Naquele reino, eles vão passando por diversas aventuras, alguns dilemas, e vão percebendo o quão fascinante e mágico é aquele lugar. Quando eles finalmente conhecem o grande rei daquelas terras, o leão Aslan, eles imediatamente se curvam em sinal de respeito e reverência àquela entidade, àquele rei. Isso nos faz pensar um pouco no que estava acontecendo aqui no texto. Esse texto também fala sobre a atitude de alguém que chega diante de um grande rei. Essa é a atitude da rainha de Sabá, exposta aqui no livro de Reis. O primeiro livro dos Reis tem o seu contexto muito parecido com o do livro de Samuel, porque abarca os feitos de Davi, de Salomão e de diversos reis, mostrando que daqueles reis, daquela linhagem de Davi, viria o rei messiânico, viria o rei prometido e esperado. Afinal, Davi havia unificado todas as tribos em um só grande reino, e partindo daquele reino seria estabelecido o reino perpétuo de Cristo, lá na frente, no desenrolar da Escritura, cumprindo todas aquelas promessas que haviam sido feitas desde Abraão, dizendo que haveria uma grande descendência de homens incontáveis a partir da geração de Abraão. Bom, há dois livros dos reis, o primeiro e o segundo, e na verdade nenhum desses reis mencionados no primeiro ou no segundo livro conseguiu ser esse rei eficaz que traria a paz perpétua, que seria aquele rei duradouro para sempre. Não foi nenhum dos reis, na verdade, os livros dos reis vão mostrar como aqueles reis, por mais que houvessem alguns bons reis, mas no geral, eram reis que causaram uma certa bagunça, um certo reboliço, um colapso em Israel.
O autor do livro dos Reis é desconhecido, e ele inicia o seu relato contando sobre o reinado de Salomão. Nos capítulos 1 e 2, ele apresenta o chamado de Salomão para substituir Davi, o seu pai. Então, nos capítulos 3 e 4, ele vai mostrar a busca de Salomão por sabedoria, o desejo daquele rei de fazer o que era agradável ao Senhor. Então, do capítulo 5 até o capítulo 8, nós vamos ter uma detalhadíssima apresentação de toda aquela grandeza do templo de Salomão e de suas belezas. Mas, imediatamente após o capítulo 8, no capítulo 9 até o capítulo 11, a gente vai ver o declínio de Salomão. Ele caindo em idolatria e toda a futilidade real sendo exposta. Contudo, há aqui no capítulo 10, uma espécie de pausa. Um relato diferente, não está mais falando sobre a queda de Salomão e sua idolatria. É uma visita especial, uma pessoa de fora vindo ao reino de Salomão mostrar as suas impressões sobre o reino de Israel, sobre Salomão, sobre o povo de Deus. Uma visita de muito longe, vindo mostrar quais são as atitudes que devemos ter diante de um rei grandioso. Esse será o nosso tema aqui hoje, as atitudes diante de um rei grandioso. A gente pode ter uma pergunta para poder responder isso. Como devemos nos portar diante do grande rei? A rainha de Sabá vai mostrar que a gente deve se portar diante do rei, primeiramente, reconhecendo a sua sabedoria. Isso está expresso nos versos 1 até o verso 7. Vou fazer a leitura aqui com os irmãos novamente do texto. Diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não criei naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade, sobrepudes em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Todo reino precisa de um rei, ao menos um rei que lidere o seu povo e que, pelo menos em tese, busque o bem daquele povo. Aparentemente era isso que estava acontecendo aqui em Israel. Havia um rei, Salomão, que era cheio de sabedoria, que já estava buscando o melhor para aquele povo quando pediu a Deus essa sabedoria. Ele demonstrou de diversas maneiras que cuidava de Israel, mas o capítulo 9 até o capítulo 11 vão mostrar que ele não era tão bom assim. Contudo, esse recorte aqui em especial, pela rainha de Salomão, pela rainha de Sabá, a ótica daquela rainha vai mostrar as boas qualidades de Salomão. Então, no verso 1 e 2, nós vemos a viagem da rainha e a sua chegada. Ela veio de Sabá. Hoje em dia, as viagens diplomáticas são relativamente simples. Um presidente pegou um avião e vai conversar com outro presidente, ou manda um diplomata conversar com outro presidente. Isso é super comum hoje em dia. Mas naqueles dias não havia como fazer isso de maneira muito fácil. Sabá ficava pelo menos 2.500 quilômetros do reino de Israel. Isso é muito longe. O pessoal que veio de Recife para Campina Grande, para ver o MP, já sofreu um pouco na estrada. Imagina se fosse 2.500 quilômetros montado em camelos e burros para poder encontrar com Salomão. Era isso que estava acontecendo aqui nessa situação. Cerca de 2 meses de viagem pelo deserto. Uma rainha que ouvia uma história falando sobre um homem, para poder encontrar aquele homem e saber se era verdade tudo aquilo que haviam dito sobre ele. Mas olha o que é interessante. O verso 1 diz que ela ouviu a fama de Salomão, mas não foi com respeito aos feitos de Salomão. Ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. O texto deixa muito claro que a curiosidade que ela tinha não era: eu vou lá saber se esse rei de Israel é muito grande assim. A curiosidade dela era basicamente: será que esse Deus dos israelitas faz realmente tudo isso que dizem por aí? Será que ele é tão bom quanto tem se ouvido falar no nome dele? E isso é comprovado pelo verso 7, quando ela diz: eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Essa rainha estava cética a tudo o que estava acontecendo ali. Por isso ela faz quase 2 meses de viagem pelo deserto, para poder chegar até Salomão. E algo aqui é interessante. Quando ela chega diante de Salomão, no verso 2, ela começa a lançar diversas perguntas, enigmas, questões talvez difíceis para qualquer um dos homens comuns, mas não para Salomão. No verso 3 diz que Salomão foi aprovado, mesmo com enigmas e questões complexas. O rei de Israel era cheio de sabedoria. Ele passou no teste feito pela rainha de Sabá. Ele foi aprovado por causa da sabedoria que havia sido dada por Deus, no capítulo 3 e 4. Salomão já tinha essa sabedoria na prática e ele conseguiu responder todas essas perguntas. Então, depois de passar na prova pela rainha, do verso 4 até o verso 6,
Ele diz: já respondi suas perguntas, agora vamos fazer uma turnê aqui na minha casa. Deixa eu te mostrar as minhas coisas. E é isso que ele vai fazer no verso 4 até o verso 6. É uma turnê pelo palácio e ela fica cada vez mais boquiaberta por essa escala de entretenimento suntuoso que está acontecendo ali. Ela fica admirada com a comida, com a mesa, com os criados, com os trajes e até mesmo com os copeiros, com os servos de Salomão. Ela vê tudo aquilo ali e fica admirada. Mas sabe o que é interessante? Depois ela vai ver o holocausto que Salomão oferecia na casa do Senhor. E ela fica como fora de si. Salomão conduziu a rainha de Sabá, uma rainha estrangeira, de fora do povo da aliança, que não era da descendência de Abraão. Ele chama essa mulher e diz: é assim que a gente cultua ao Deus de Israel. É assim que a gente oferece sacrifícios a esse Deus. É assim que a gente adora ao nosso Deus. E o resultado disso é que ela fica espantada com tudo o que vê. Ela fica impressionada com aquilo que estava acontecendo ali. É por isso que no verso 7 ela diz basicamente: eu não acreditava até que vi. Quando eu vi, ainda assim eu não acreditei. Eu fiquei boquiaberta com tudo o que estava acontecendo aqui. Detalhe, ela não era qualquer pessoa. Ela era a rainha de Sabá, um grande reino da sua época. Ela já tinha tudo em grande quantidade, ela tinha muita fartura, ela não ficava impressionada facilmente. Mas ela ficou impressionada quando viu tudo o que o Deus de Israel tinha dado a Salomão. Essa ideia de tirar o fôlego, de ficar impressionado com as coisas de Deus, pode nos lembrar de um personagem. Nos lembra de Jó, que tinha uma lista de perguntas teológicas muito grandes, perguntas complexas a Deus. E depois, quando ele passa por toda a sua jornada de sofrimento, aquelas provações, perder tudo aquilo que ele tinha e depois reaver o que ele tinha, ele chega a dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos já viram a grandeza desse Deus, desse Redentor que vive e se levantará por fim. Imagine o quão impressionada ficaria a rainha de Sabá se, ao invés de ter passado 2.500 quilômetros, 2 meses pelo deserto, para encontrar Salomão, ela tivesse encontrado o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ela descobrisse o que está lá em Colossenses 2,3, que nele, que em Jesus Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ela ficou completamente admirada, boquiaberta, ao ver um homem comum, um servo de Deus, Salomão. Quão mais admirada ela ficaria se conhecesse o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do grande rei, que é o Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que Salomão, a nossa primeira atitude deve ser reconhecer a sua sabedoria. O reino glorioso de Salomão, por maior que fosse, por mais suntuoso que fosse, era apenas um reflexo, um lampejo do reino glorioso de Cristo. Cristo é muito maior do que Salomão. A sabedoria de Salomão se torna fichinha perto da sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Cristo, esse sim tem glória eterna, esse sim dura para sempre. A rainha de Sabá viu a glória de Salomão e ficou surpresa quando o povo de Deus, a igreja de Cristo, chegar ao reino de Cristo definitivamente. A gente vai dizer a mesma coisa que ela: não tinham me contado metade das coisas que esse reino tem. A gente vai poder descobrir que nem metade da glória de Cristo havia nos sido revelada, que nem mesmo todos os sermões que a gente ouviu, todos os livros que a gente leu foram suficientes para entender quão grandioso, quão maravilhoso é o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, nós estamos refletindo sobre como devemos nos portar diante do grande Rei. Já vimos primeiramente que devemos reconhecer a sua sabedoria. Agora veremos, olhando para os versos 8 e 9, que devemos expressar a nossa admiração e gratidão a esse Deus, a esse Rei. Leiamos os versos 8 e 9. Diz assim: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Depois de perceber que, na verdade, a graça do reino de Israel não era Salomão, e sim o Deus de Salomão, ela tira um pouco os olhos de Salomão e vai olhar para o povo de Salomão. Ela olha para aqueles servos que estavam ali e diz: esse povo, sem dúvidas, é o povo mais feliz da terra. Sem dúvida, esses homens aqui são muito felizes porque eles são abençoados por esse rei e pelo Deus desse rei. Ela percebe que ali há um povo feliz. Ela declarou que aqueles homens que atendiam ali, que viviam naquela terra, eram felizes, bem-aventurados. Ela percebeu que os próprios servos de Salomão se tornavam cada vez mais sábios só por ter um rei sábio. Isso nos fala alguma coisa. Isso nos mostra o quão é importante a gente estar cercado de pessoas cheias de sabedoria. Pessoas que podem nos edificar, que sejamos agraciados por essas pessoas
que estão ao nosso redor, pessoas que fazem bem de ter por perto, pessoas que nos edificam só de estarmos ao lado delas. É isso que estava acontecendo aqui. A rainha percebe que aquele povo crescia, amadurecia, era aperfeiçoado só por ouvir da sabedoria de Salomão. Então, no verso 9, ela diz: bendito seja o Senhor. Ela reconhece que tudo que havia de bom ali, aquela mesa e todo aquele espanto que ela teve, todos aqueles homens felizes, ela reconhece que tudo aquilo ali era fruto de um Deus que amava aquele povo. Ela não diz bendito seja Salomão, ela diz que é porque Deus ama Israel para sempre que aquilo estava daquele jeito, que aquele reino era tão próspero. O Deus de Salomão ama o povo de Israel para sempre. E é isso que ela vai dizer aqui. Em outras palavras, ela diz assim: Salomão, esse Deus te colocou para ser rei porque Ele ama esse povo, não para que Salomão tivesse luxos e pudesse esbanjar a sua riqueza, mas para que ele pudesse cumprir justiça e juízo, porque Deus é amoroso e bondoso para com esse povo. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Quando a rainha diz bendito seja o Senhor teu Deus, ela não está fazendo uma confissão de fé. Ela não se converteu ao Senhor de Israel. Na verdade, a gente não pode afirmar que sim, nem que não. Mas o que a gente pode afirmar é que naquele período haviam deuses territoriais. Então, quando ela visitava outros países, ela conhecia a religião daquele país, era apresentada aos deuses dali. Se ela quisesse, ela adicionava aquele Deus ao seu panteão de deuses. Ela poderia simplesmente dizer: agora eu também sirvo ao Deus de Israel junto aos outros deuses que eu servia, ou simplesmente dizer: que legal, vocês têm um Deus, e voltava para a sua terra e vivia normalmente. Mas o que nos faz ter grande admiração pelo que a rainha fez é simplesmente o fato dela ter vindo de muito longe. Como a gente já leu na liturgia aqui hoje, ela veio de muito longe. A rainha do sul veio para conhecer a sabedoria de Salomão, para descobrir a grandeza do Deus de Salomão, uma pessoa que estava fora da comunidade da aliança, que não fazia parte originalmente do povo da graça, dos filhos de Abraão. Isso nos lembra sobre o nascimento de outro rei. Quando o rei dos reis nasceu, sábios vieram do Oriente, anunciando que tinham vindo para adorar a sua majestade. Eles vieram do Oriente para adorar o grande rei. Isso está lá em Mateus 2, versos 1 e 2. Eles também eram pessoas importantes, aqueles sábios do Oriente, assim como a rainha de Sabá. Isso, tanto a rainha de Sabá como os sábios do Oriente vindo conhecer Jesus Cristo, simbolizam uma grande coisa. Todas as nações um dia olharão para Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como o Rei dos Reis, Jesus agora merece e recebe a adoração e louvor de todas as nações. O que eu quero dizer com isso? Ele não é apenas o rei dos judeus, ele não é o rei dos árabes somente, dos asiáticos, dos africanos, dos americanos ou dos brasileiros. Jesus Cristo é o rei, é o salvador do mundo, de todas as nações que olharem para ele e o receberem como salvador. É por isso que a rainha de Sabá e sua visita diplomática é tão importante, talvez a visita diplomática mais importante da história da humanidade. Aquela rainha que foi para Jerusalém percebeu a sabedoria do Deus de Israel. Ela reconhece que há um Deus cuidando de toda a história daquele povo, abençoando aquele povo, até mesmo colocando um Salomão para que pudesse cuidar daquela nação. Já no Antigo Testamento nós vemos isso, o agir de Deus trazendo as nações externas, não só recluso ao povo de Israel, não só em Jerusalém, nas quatro paredes ali do templo. O Senhor dos Exércitos já tem chamado todos os povos para cultuarem ao seu nome, para perceberem o quão bom Ele é. Ver um reino tão pacífico, tão harmonioso, tão cheio de alegria quanto o reino de Salomão, nos faz lembrar de um clássico infantil. A gente pode lembrar isso sobre o reino de Mufasa, em que os animais naquele conto vivem em perfeita harmonia, algo até curioso, um leão que governa sobre os animais que são o alimento dele, mas isso fica para outra hora. Aquele leão governava com toda a sabedoria e toda a harmonia, de forma que os animais podiam viver tranquilos, porque o grande rei Mufasa, o leão, cuidava de tudo. Eles não tinham medo do que poderia acontecer, nem das hienas, nem de nada, porque Mufasa cuidava daquele povo. E quão maior é o cuidado do nosso Deus sobre o seu povo. Diante do cuidado do nosso Deus, que ama Israel, que ama essa igreja, que ama a sua igreja eleita, nós só temos uma outra atitude: expressar a nossa admiração e gratidão. Nós já reconhecemos a sabedoria do grande rei, nós expressamos a nossa admiração e gratidão. Assim, nós devemos nos portar diante do grande rei. Queridos, a rainha de Sabá ficou admirada com o que viu, com Salomão e com o povo de Salomão feliz. Com muito mais razão, nós podemos dizer isso dos servos de Cristo. Bem-aventurados aqueles que são a habitação do rei. Nós não vivemos num reino real e físico, com um castelo e grandes moradas suntuosas, mas cada um de nós
é morada, é habitação, é local de culto, de admiração ao nosso Deus. Assim devemos expressar todos os dias a nossa admiração e gratidão pelo nosso benfeitor. Nós estamos refletindo sobre como devemos nos portar diante do grande rei. Vimos primeiramente que devemos expressar, reconhecer dele toda a sua sabedoria. Vimos também que devemos expressar diante dele a nossa admiração e gratidão. Agora, dos versos 10 até o verso 13, veremos que devemos oferecer ao rei todos os nossos tesouros. Leamos o verso 10 até o verso 13. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias e pedras preciosas em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Alguém já disse que ver e não se encantar é o mesmo que não ter visto. Nós devemos ter em mente que todo encantamento não é medido simplesmente por palavras. Não podemos dizer que ficamos admirados por algo simplesmente dizendo, nossa, como é legal isso aqui. Você não mostra que você é encantado por sua esposa simplesmente dizendo, como você é bonita e na prática você vive do jeito que você quer. Não, o encantamento é demonstrado por nossas atitudes, não somente pelas palavras. E a rainha de Sabá fez muita questão de deixar claro o seu encantamento pelo reino de Salomão, pelo reino de Israel. Ela traz todos os seus tesouros. Ela traz muitos presentes para Salomão. Ela entrega o que havia de melhor no seu reino para que Salomão sentisse o quão admirada ela ficou por tudo aquilo ali. Olha para o verso 10 e 11, a gente vê duas reações distintas expostas aí no texto. Primeiro vem a reação da rainha, no verso 10, e depois a de Irão, no verso 11. A rainha presenteou Salomão com cerca de 120 talentos de ouro. Isso é equivalente a mais ou menos 4 toneladas de ouro. Isso não é algo que alguém consegue carregar no bolso. Não era um trocado que ela tinha, e ela disse, vou dar um pouquinho aqui para Salomão. 4 toneladas de ouro exige muitos animais, trazendo pelo deserto todo esse ouro, para que fosse oferecido ali a Salomão, para que fosse ofertado ao reino de Israel. Então, o que ela está trazendo ali é, de fato, uma especiaria, de fato, algo que custava muito para ela, algo que, de fato, era precioso para aquela rainha. E ela fez isso cruzando todo o deserto para oferecer ao povo de Israel. Mas no verso 11, há outro homem na história, um homem que já havia aparecido anteriormente e agora novamente entra em cena. Irão. Irão era do povo vizinho a Israel. Isso não tira a glória da sua oferta, ele ofereceu muitos presentes a Salomão também, mas isso mostra outra intenção. A rainha não era negociante com Salomão. Ela não tinha como fazer negócios e comércio com um povo que estava a cerca de 2 meses de distância. Se a gente que já tem tanta facilidade, temos os Correios, temos a Amazon, às vezes demora um pouco. Imagina se fosse pelo deserto, a cerca de 2 meses de distância. Então, não era algo muito viável estabelecer comércio com o povo de Israel sendo lá do reino de Sabá. Para Irão, sim. Talvez Irão, aqui nesse momento, estivesse estabelecendo uma aliança militar. Eu não quero entrar em confronto aí com esse povo de Israel. O Deus deles é muito bom e certamente se eu for me meter com o povo de Israel, eu vou perder essa guerra. Talvez a intenção de Irão ou fosse militar ou fosse comercial. Mas, de fato, a intenção da rainha não pode ser nenhuma nem outra. Os povos estavam muito distantes para isso. Então, o foco aqui do texto é mostrar a reação da rainha. E aí você olha para o verso 12 e vai ser dito que nunca se viu tantos presentes como naquele dia. Eu queria poder dizer que a história acabou por aí, que Salomão acabou bem, o reino dele acabou dessa maneira aí, ele recebeu muitos presentes e ficou feliz e desfrutou daquilo para a glória de Deus. Mas o texto vai dizer nos versos seguintes, e no capítulo 11, que Salomão caiu em profunda idolatria. Até mesmo os presentes que ele recebeu foram utilizados como meio de idolatria, como adultério diante do culto do Senhor. Mas o verso 12 retoma essa ideia de que o povo de Israel foi abençoado naquele dia, tanto pela rainha de Sabá quanto por Irão. E diz que nunca se viu tanta riqueza como naquele dia. Mas eu tenho algo para te dizer. Um dia será visto muito mais riqueza do que o que foi visto aqui. Um dia veremos o rei perfeito, no reino perfeito, não Salomão, não somente madeiras e ouro, mas veremos Cristo,
o Rei perfeito, em sua glória, em todo o seu esplendor, com toda a sua riqueza, a nobreza do reino de Cristo exposta diante dos seus servos, dos seus filhos que o esperaram e amaram. Esse é o Rei que nos encanta de fato. Cristo é o Rei que chama a atenção não só da rainha de Sabá, mas de todos aqueles que são chamados de seus filhos. Temos que expressar nossa admiração diante desse Rei. Temos que oferecer todo o nosso tesouro ao Senhor Jesus Cristo. E diante disso, no verso 13, Salomão faz o seu último movimento. Se aparentemente a rainha ia sair por cima e entregar tudo que havia de bom, todo o seu ouro, todo o seu tesouro ao rei, agora Salomão diz: você me deu muita coisa, mas eu vou te dar um pouco mais. Salomão age com generosidade, deu tudo que a rainha pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Ele a encheu de presentes graciosamente. Isso nos faz pensar que se Salomão, um rei falho, um homem comum, cheio de pecados, que em certo momento agiu com certa impiedade também, agiu de tal maneira graciosa, quão gracioso, quão mais gracioso é o nosso Senhor Jesus. Ele não nos deu ouro e tesouros aqui nessa terra, alguns deu, não a todos, mas o nosso Senhor Jesus nos deu algo muito mais impressionante, muito mais valioso, que deixaria tanto Salomão quanto a rainha de boca abertas. Ele nos deu vida eterna por sua morte na cruz. Esse é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, que não triunfou de modo suntuoso, com ouro e com cavalos, mas na cruz, aparentemente sendo derrotado, ali o nosso Salvador venceu. Ali o nosso Salvador demonstrou o seu poder, demonstrou toda a sua majestade e a sua glória. O Filho de Deus, que é maior do que Salomão, na sua simplicidade, mostrou muito mais riqueza do que todos os reinos dessa terra. Enquanto o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, menciona a rainha de Sabá, lá no texto que a gente leu, em Mateus 12, do 38 ao 42, a gente vê algo muito importante naquele texto. O Senhor Jesus não está elogiando a fé da rainha. Ele não diz: que mulher crente que veio de longe para ver o Senhor. Mas ele diz que a rainha de Sabá, a rainha do sul, como está no texto, um dia se levantará para julgar a geração ímpia e corrupta, que viu o Senhor de perto, que ouviu falar sobre o Senhor e ainda assim fechou os olhos para Ele. Um dia todos serão julgados por essa rainha que veio de longe para ouvir falar sobre esse Deus. Aquele povo de Israel no Novo Testamento não tinha desculpa. Eles estavam aguardando o Messias, estavam aguardando o Salvador, e o Salvador estava entre eles. Eles fecharam os olhos dizendo: esse não é o rei que eu espero. Ele é muito simples, ele é muito humilde, esse não pode ser o meu Salvador. Mas era o Filho de Deus encarnado, o Filho do homem habitando entre os homens, e foi rejeitado. Aquele que é maior do que Salomão estava no meio do seu próprio povo e foi desprezado e foi rejeitado. Mas lembre-se, Salomão não é o rei definitivo para Israel, Cristo o é. Ele é o Rei perfeito, que governará perfeitamente por toda a eternidade. Ele é digno não só do nosso tesouro de ouro. Quem aqui pode acrescentar alguma coisa à conta bancária do Senhor? Ninguém nunca ofereceu nada que Ele tivesse falta. Nós oferecemos simplesmente a nossa gratidão, o nosso coração, a nossa admiração. Assim nós expressamos aquilo que há de melhor em nós para o Senhor. Assim nós oferecemos aquilo que é mais valioso, oferecemos todo o nosso tesouro ao nosso Deus. Ele não precisa de nada que você possa ofertar a Ele. Você oferta simplesmente por reconhecer o quão gracioso e generoso Ele é com você. Assim, devemos expressar com o nosso coração a nossa gratidão ao Senhor. Diante do grande Rei, diante do Rei dos Reis, é preciso entregar o nosso tesouro. É preciso entregar o nosso coração. É preciso entregar a nossa lealdade e a nossa afeição. Aqueles que se dedicam ao Senhor Jesus Cristo não descobrirão somente que Ele é maior do que Salomão ou mais sábio que ele, mas também muito mais bondoso, muito mais generoso. O bendito Cristo não nos deu simplesmente a terra por herança, mas Ele nos deu o passe para a vida eterna com Ele. Poderemos desfrutar de toda a comunhão que é estar com Cristo, que é pensar nessa vida eterna, que é estar com o Salvador das nossas vidas. Assim, diante de tudo que foi exposto, quais orientações práticas podemos ter para a nossa vida mediante esse texto? Primeiro, anuncie o Rei e a sua sabedoria. Em algum momento vai acontecer o que aconteceu aqui nesse texto. Em algum momento alguém vai ouvir sobre a grande fama de um rei,
sobre o grande Senhor Jesus Cristo, alguém vai pegar esse livro e ler e ficar curioso e dizer: será que é verdade tudo isso aqui? Será que é verdade a fama desse rei de Israel, desse Deus dos evangélicos? Será que isso é tudo verdade? E vai questionar. E a curiosidade dos homens não assusta a Jesus Cristo. A curiosidade dos homens sobre a eternidade, sobre o sentido da vida, sobre propósito, sobre a existência, isso não assusta ao nosso Salvador. Ele tem muito mais sabedoria do que Salomão, e ele dá as únicas respostas que são convincentes aos homens. Ele é o único que pode sanar todas as dúvidas do coração. Ele ouve os questionamentos mais sinceros, ele ouve as dúvidas mais profundas de todos aqueles que o buscam. Só Cristo é capaz de responder dando vida ao coração. Dessa maneira, anuncie ao rei, não tenha medo de anunciar esse rei que vem. Anuncie o rei que existe, que é vivo, que reina para sempre. Anuncie Jesus Cristo, anuncie a sua sabedoria, por onde quer que você ande. Em todos os seus ambientes, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, anuncie o Senhor e Salvador da sua vida. Segunda orientação: valorize a convivência e as oportunidades que Deus tem te dado. A rainha de Sabá foi lá em Israel e percebeu que aquele povo de Israel era muito feliz. Por que eles eram felizes? Porque tinham um Deus que colocou um homem sábio para os governar. Vocês têm pessoas sábias perto de vocês. Vocês têm um conselho que tem cuidado de vocês com todo esmero. Vocês têm diáconos que têm se esforçado gentilmente e graciosamente, com muita misericórdia. Vocês têm um pastor que se dedica a ponto de quase morrer, de tanto trabalhar por vocês, de tanto trabalhar em nome do reino de Deus. Assim, aproveitem ao máximo essas oportunidades. Aproveitem ao máximo as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Aproveitem ao máximo a sua família, mesmo aqueles que não têm pais cristãos. Aproveite ao máximo cada oportunidade que Deus tem te dado de reconhecer o quão bondoso Ele é. Aproveite para reconhecer com gratidão em seu coração. Expresse admiração e gratidão a esse Salvador que tem te dado tantos tesouros em sua vida. Agradeça a esse Deus por tudo que Ele tem te dado. Terceira orientação: não ofereça simplesmente moedas e presentes ao rei. Isso é muito bom. Isso edifica a igreja, isso ajuda seminaristas, isso ajuda muita gente. Mas ofereça a Deus muito mais do que o seu bolso. Ofereça o seu coração, invista a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, os seus esforços na obra do rei. Invista na igreja, invista na proclamação da graça para as nações. Apoie o seu pastor, apoie missionários, apoie músicos que glorificam a Deus. Viva de modo que o seu coração está sempre como uma oferta ao Rei Jesus. Não ofereça simplesmente o seu ouro, mas todo o seu coração. Ofereça a sua vida ao Senhor. Concluo dizendo que Jesus Cristo é esse Rei majestoso. Jesus Cristo é o Rei dos reis, o grande Rei de quem nós estamos falando o tempo todo. Não é simplesmente Salomão. Essa história não fala sobre Salomão em última instância. Fala sobre como nós devemos nos portar diante do grande Rei que está diante de nós. E esse Rei é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito maior e muito mais imponente e expressivo do que o reino de Nárnia que a gente falou sobre aqui no começo. Ele é muito mais impressionante do que ele jamais conseguiria registrar em seus livros. Ele é muito mais admirável do que Mufasa e todo aquele seu reino harmonioso. O nosso Senhor Jesus Cristo, com tanta glória, com tanta graça, está todos os dias pertinho do seu povo, diante do seu povo, com toda simplicidade e humildade. Convém que nos portemos reconhecendo a sua sabedoria, expressando a nossa admiração e gratidão a esse Deus e oferecendo todos os nossos dias o nosso tesouro a esse Salvador. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que fala sobre o Rei dos reis, o Rei glorioso e majestoso, o Rei da linhagem de Davi, que não era Salomão, mas que reinaria para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te pedimos que, se há em nosso meio pessoas que ainda não contemplam essa majestade, que ainda não contemplam tanta grandeza que há no reino de Cristo, te pedimos que o Senhor desvende esses olhos, para que possamos contemplar as maravilhas do Teu reino, as maravilhas da Tua lei, para que possamos olhar para Cristo com todo temor, reconhecendo a Sua sabedoria, expressando a nossa admiração e gratidão e oferecendo acima de tudo o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.